Eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai falar agora sobre política agrícola, reforma agrária, exatamente, um assunto bem importante dentro da ordem econômica e dentro do direito constitucional. Onde é que eu encontro isso na Constituição? Artigo 184 ao 191 da Constituição da República. Reforma agrária, uso capião constitucional, função social e da propriedade rural. Vamos lá? Reforma agrária, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Essa é uma competência exclusiva da União. A União compete desapropriar para fins de reforma agrária. O Estado não faz a reforma agrária, o município não faz a reforma agrária. Quem faz a reforma agrária é a União. É uma competência exclusiva da União. O Estado pode desapropriar imóveis rurais por interesse social, mas não para fins de reforma agrária. O Estado pode desapropriar por interesse público, de utilidade pública ou necessidade pública, mas não para fins de reforma agrária. Serão desapropriados os imóveis rurais que não estejam cumprindo sua função social. Olha que bacana! Não estão cumprindo a sua função social. O imóvel rural precisa cumprir a sua função social. Ele tem que gerar produção, ele tem que gerar emprego, ele tem que gerar dividendos para a administração pública. Mas olha só, a impressão que dá é que o texto constitucional fala que o imóvel rural será desapropriado quando ele não cumprir sua função social. Daria a impressão de que, se ele cumpre a função social, ele não pode ser desapropriado. O texto da Constituição fala: o imóvel rural que não cumprir sua função social será desapropriado. Tá bom, beleza. Mas e quando ele cumpre a função social? Bom, se ele cumpre a função social, ele não será desapropriado ou ele pode ser desapropriado? Sim, ele pode ser desapropriado. Ele não cumpriu a função social, ele pode sim ser desapropriado, sem medo de errar. Por que ele pode ser desapropriado, cabeça, se ele cumpriu a função social? Porque talvez exista uma necessidade pública, ou uma utilidade pública, ou um interesse social ambiental, por exemplo, que justifica a desapropriação daquele imóvel. O imóvel é produtivo, é uma fazenda produtiva, digamos assim, mas naquela região eu preciso montar uma plataforma de lançamento de foguetes, ou precise fazer uma barragem, uma represa. Por alguma razão vou precisar desapropriar. E aí entra a questão da utilidade e necessidade pública, que não é interesses de reforma agrária. Então, o que eu quero que fique claro para você, meu amigão, quero que fique claro para você, bonitona, que o imóvel rural ele pode sim ser desapropriado, cumprindo ou não a sua função social, ok? Agora, quando ele não cumprir a sua função social, a desapropriação será específica para fins de reforma agrária. E o interesse da União prevalece. Por que eu falo que o interesse da União prevalece? Porque olha só, digamos que você tem um imóvel rural no município, sei lá, de São Bernardo do Campo, tá bom? E aí você não usa, não planta, não produz, não emprega ninguém, tá lá, largado o negócio. Você só usa aquilo para fins especulatórios de caráter imobiliário. Tá certo. E aí a União fala: pô, vou desapropriar para fins de reforma agrária, vai dar uma baita de uma fazenda para reforma agrária. Não está dando função social, isso está comprovado, a União vem e vai desapropriar para fins de reforma agrária. E aí rapidamente... Por que eu falo que essa competência é exclusiva da União? Só que você é um cara muito influente na cidade, e aí rapidamente você chega no prefeito e nos vereadores e diz: desapropiem a minha fazenda. Desapropiem agora, porque senão a União vai montar um projeto de reforma agrária lá. Aí o município fala: não, vamos fazer o seguinte, vou desapropriar a pretexto de que nós precisamos daquela área para montar um novo terminal de ônibus, uma nova rodoviária, um aeroporto, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí fazem uma desapropriação por utilidade pública. Quem é que leva? A União para fins de reforma agrária ou o município para utilidade pública? Pela regra constitucional, prevalece o interesse da União, e a União levaria para fins de reforma agrária. Mas com certeza isso viraria uma briga judicial. Então,
por que a gente fala que a competência é exclusiva da União? Porque quando você não dá função social ao imóvel rural, a destinação dele é a reforma agrária. Eu não posso ter um imóvel rural que não tem função social, ter outra destinação para de repente beneficiar o proprietário. Por isso que prevalece o interesse da União, porque está comprovado que você não deu função social. E se não deu, só tem um fim: reforma agrária. Bacana, né? Nesse caso, ou seja, de não cumprir com a função social, a pessoa recebe indenização. Será paga de forma prévia e justa, só que em títulos da dívida agrária. Você vai receber uma indenização prévia e justa em títulos da dívida agrária. Olha que maravilha, né? O bom é que é da União. E sendo da União, sempre tem lastro econômico para pagar essa conta, né? Só que a burocracia é gigantesca, muito complicado. E você provavelmente vai ser retirado do seu imóvel antes da hora de receber a indenização, né? Isso acaba tudo na justiça. Tudo na justiça. Justiça Federal, o juiz federal vai dizer que você tem que desocupar, o juiz federal vai mandar te pagar em títulos da dívida agrária e os complementos vai pagar em dinheiro. Mas olha só, nesse caso será pago prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação de valor real resgatáveis até 20 anos. Dívida urbana, desapropriação urbana, 10 anos, até 10 anos. Desapropriação para fins de reforma agrária, títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. Não quer dizer que você vai levar 20 anos para receber todo o valor, mas até 20 anos. Pode rolar um parcelamento de 20 anos. Quando a gente fala que o pagamento será em títulos da dívida agrária, essa é uma referência à área de terra. É o que a gente chama de terra nua, né? É só a terra. Ah, mas na minha fazenda tem benfeitoria, tem uma casa, tem pasto, tem cerca, tem uma pista de pouso, tem uma represa, né? Tem energia elétrica, eu coloquei postes. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Então aí tem um ponto interessante, né? Quando a gente estabelece que é título da dívida agrária, isso serve para pagar a terra nua. Agora, se eu fiz benfeitorias como casas, represas, estradas, pista de pouso, enfim, essa coisa toda, aí eu recebo em dinheiro, tá? Recebo em dinheiro. Mas olha só as benfeitorias úteis e necessárias. Ah, eu construí um parque de diversão para minha filhinha. Já era. Você não vai receber em dinheiro. Você pode receber em títulos da dívida agrária ou até em precatórios, mas em dinheiro não vai receber não, tá? Porque isso é voluptuário, um parque de diversão. Igual o Michael Jackson, né? Ele morava num lugar chamado Neverland. Neverland era um parque de diversão, uma fazenda com um parque de diversão. Que coisa mais esquisita, né? Um cara, um velhão já de sei lá quantos anos ele tinha, 40, 50 anos, vivendo num parque de diversão. Enfim, tem gosto para tudo, né? Se fosse no Brasil, rolaria uma desapropriação e o parque de diversão não seria tratado como benfeitoria útil nem como necessária. Cabeça, o que é uma benfeitoria útil? Uma benfeitoria útil é aquela que aumenta a utilização do imóvel, né? Ela garante um uso melhor do imóvel. Por exemplo, uma benfeitoria útil, fazer uma garagem. Porque isso melhora a condição de ocupação do imóvel. E uma necessária, opa, o telhado está caindo, é necessário arrumar, a parede está ruindo, é necessário costurar aquela parede para ela não cair, fazer uma escora nela, né? Isso é benfeitoria necessária. Uma benfeitoria útil, a estrada para chegar até a casa dentro de uma fazenda, isso é útil, pô. Ao invés de ficar andando no meio do mato, nas picadas, eu vou fazer uma estrada em linha reta, vou chegar com muita facilidade, né? O decreto que declarar o imóvel
como de interesse social para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor uma ação de desapropriação. E é importantíssimo observar que essa ação deve ser proposta em 2 anos, até 2 anos da data do decreto. Então, praticado o decreto, eu não posso, de forma alguma, passar desses 2 anos. Porque se eu passar desses 2 anos, o que vai acontecer? Eu perco o direito de desapropriar o imóvel. A gente fala que caducou o decreto e aí ele não pode mais ser desapropriado. Só um novo decreto poderá indicar que aquele imóvel rural pode ser desapropriado. Cabe à lei complementar estabelecer procedimento de contraditório especial, de rito sumário para desapropriação judicial. Isso aqui é para ação de desapropriação. Como eu disse para você, a desapropriação ela para tudo na justiça. Né? O INCRA que é a autarquia federal destinada a providenciar e executar as políticas de desapropriação no Brasil. Tá? O INCRA pode administrativamente tentar a desapropriação, mas nunca resolve. Por quê? Porque não vira, não funciona, né? O processo desapropriatório administrativo tocado pelo INCRA, ele não é de interesse do particular e o particular vai resistir até onde ele puder. Então, o que acaba acontecendo? Esse mecanismo administrativo de desapropriação caiu em desuso, porque ele não tem eficiência, ele não é efetivo, ele não funciona, para falar a verdade. A não ser que exista um interesse muito grande das partes em fazer essa desapropriação. O que acontece? Vai tudo para a justiça. Aí lá na justiça, um juiz federal é que vai cuidar dessa desapropriação e ele vai dizer se a pessoa vai sair ou não vai. E se sair, quanto ela tem que receber e quando vai receber. Beleza? O orçamento da União fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária para pagar indenizações de desapropriações, assim como o montante de recursos para atender o programa de reforma agrária no exercício que você está se referindo. Hoje, em 2017, o governo federal já está trabalhando para elaborar o orçamento para 2018. E nesse orçamento, ele vai fazer constar valores suficientes para resgates de títulos da dívida agrária já emitidos e os que ainda serão emitidos até chegar ao fechamento do orçamento. Além de separar recurso suficiente para poder custear o programa de reforma agrária no Brasil, que do meu ponto de vista é um programa falido. Como assim, cabeça, falido? Não, é falido. Eu estou cansado de mexer com o processo de desapropriação para fins de reforma agrária. Até hoje eu não vi um projeto de assentamento rural que funcionou. De todos os processos que eu já peguei em mais de 13 anos de trabalho no Ministério Público Federal, eu nunca vi um projeto de reforma agrária, de assentamento de reforma agrária funcionando perfeitamente. Todos dão problemas, e problemas de toda ordem. Comércio de lotes, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula, e nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas, nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.